Olá, seja bem-vindo. Na aula de hoje, da disciplina de Fisioterapia na Saúde do Trabalhador, nós vamos começar a falar sobre a introdução na saúde do trabalhador. Eu sou a professora Franciele e vou acompanhar essa disciplina com vocês. Então, para a gente entender um pouco, sobre a saúde do trabalhador, a gente precisa entender também sobre toda a relação que acontece entre o processo de adoecimento desses trabalhadores e toda a exposição que esses trabalhadores sofrem no ambiente onde eles exercem, a sua atividade profissional. Então, eles estão expostos ali a fatores de risco, ambientais, que são oriundos, então, da sua própria atividade, e é algo ali que a gente tem esse conhecimento desde a antiguidade. Então, para que a gente consiga entender, interpretar toda essa relação de adoecimento, a gente precisa entender também como que aconteceu todo esse processo de evolução até que a gente consiga chegar realmente no contexto de saúde do trabalhador. Essa área de saúde do trabalhador, ela tem como objetivo principal elucidar, como e por qual motivo os indivíduos eles tendem a adoecer em virtude do processo do trabalho, em virtude de toda a atividade profissional que eles exercem, bem como também intervir nesses ambientes e também nesses processos produtivos que até então podem ser nocivos a esses trabalhadores, de modo com que essa intervenção acaba ocasionando, transformando esses processos em situações mais saudáveis para esses profissionais. Então, essa relação da saúde do trabalhador, o profissional atuante nessa área, tem que estar muito atento ao ambiente de trabalho, tem que estar muito atento aos processos, da atividade profissional que esses trabalhadores exercem, para que então seja verificado a competência profissional de cada trabalhador, para que seja ajustado o ambiente também a esse profissional que exerce essa atividade, a fim de transformar todo esse ambiente, todo o processo que esse trabalhador exerce em uma situação mais saudável para o dia a dia dele. Então, essa atenção à saúde do trabalhador, ela vem evoluindo ao longo dos tempos. E para que essa evolução aconteça, para que a gente consiga chegar até os dias atuais, foram criadas, então, algumas leis que regulamentam essas relações do trabalho. Leis como explicam, toda a jornada de trabalho e também outras garantias e também benefícios a esse trabalhador, assim como algumas resoluções também normativas, e dentro dessas resoluções existem situações que formalizam e também tornam obrigatória a instituição de equipes multidisciplinares e também das equipes interdisciplinares que são especializadas na saúde do trabalhador, dentro dessa empresa onde o profissional exerce sua atividade. Com a instituição dessa equipe multi e interdisciplinar, ela vem, então, garantir que esses trabalhadores, eles exerçam sua função diante ali de condições dignas e também de condições saudáveis de trabalho. Só que até a gente conseguir chegar a esse contexto, a essas especialidades que verificam, que previnem essas condições dos trabalhadores, existiu ali todo um processo histórico, e diante desse processo histórico existiu toda uma evolução profissional até que se chegasse, então, a leis específicas que regulamentassem essas atividades. Então, diante da situação, começou, então, a analisar as organizações sociais da antiguidade e também da Idade Média. Então, para a gente entender, é preciso que a gente entenda também esse contexto histórico. E a partir do momento que começou, então, essas análises dessas organizações mais antigas, foi possível perceber que o trabalho, ele era muito associado à perda de liberdade do trabalhador, pois
Quem trabalhava era, então, os escravos e, mais tarde, então, os camponeses. Nessa época não existia nenhum tipo de lei, né, que regulamentassem as profissões, que protegessem até então esses trabalhadores. Nesta época, o trabalhador em si, ele nem era mesmo considerado um cidadão, de modo que poucos ou nenhum deles tinham algum direito, nenhum direito fazia parte do contexto profissional desses trabalhadores. Então, dessa forma, todos os efeitos nocivos que o trabalho causava na saúde física desses trabalhadores, seja esses efeitos nocivos, tanto mental, emocional, de toda essa população, eles não eram levados em consideração. Hoje em dia, né, após toda essa evolução, após a criação de diversas leis que protegem também o trabalhador, esse contexto é levado em consideração. Porém, nessa época, né, quando começou ali essa mão de obra escrava, essa mão de obra lá dos camponeses, esse contexto não tinha importância, os trabalhadores não eram protegidos a esse nível. Então, em 1802, foi aprovada a primeira lei de proteção a esses trabalhadores. Então, nessa época, a chamada Lei de Saúde Moral dos Aprendizes, cujo, então, o objetivo era reduzir a jornada diária de trabalho para 12 horas diárias. E também essa lei veio para proibir o trabalho noturno. Até então, não existia uma quantidade de horas mínima, máxima, né, para que esses trabalhadores desempenhassem as suas funções. Os trabalhadores, eles trabalhavam muito mais que 12 horas por dia, inclusive faziam ali o trabalho noturno também. Quando essa lei foi instituída, ela veio para reduzir, então, trazendo ali uma jornada de 12 horas diária e também veio proibir a jornada de trabalho noturno. Além também de ter tornado obrigatória a ventilação e a limpeza dos recintos onde eram executadas essas atividades profissionais. Em 1802, então, após a instituição dessa lei, que traz, né, 12 horas diárias de jornada de trabalho, a partir desse momento também, essas medidas, elas foram poucos ou então nada eficazes no combate aos acidentes, porque mesmo com a redução dessa jornada diária, o ambiente ainda era nocivo, porque não tinha nenhum tipo de verificação do quanto aquele ambiente poderia ser prejudicial à saúde do trabalhador, e também não tinha nenhum tipo de prevenção para que esses trabalhadores não tivessem, né, expostos a esses riscos. A jornada de trabalho diminuiu, o trabalho noturno ele foi proibido até então, porém, toda a análise do ambiente frente aos riscos que esses trabalhadores sofriam, não foram verificadas nessa época. Então, bem mais tarde, ali, pelo ano de 1833, surge, então, o Factor Act, que foi oriundo, então, de um relatório. Esse relatório ele foi redigido por uma comissão, e essa comissão analisou, então, toda a situação deplorável e aquela situação subhumana também que os trabalhadores estavam expostos nas fábricas onde eles trabalhavam. Então, ele trouxe ali algumas mudanças, porém, essas mudanças ainda foram pouco efetivas quando a gente trata ali de um contexto de proteção também e de situação ali mais digna para exercer esse trabalho. Também teve ali toda a influência da Revolução Industrial Europeia, né, onde logo alcançaram ali outras partes do mundo, e a industrialização também dos Estados Unidos, ela coincidiu com o período de recuperação pós-guerra civil. E isso aconteceu ali bem mais tarde que a criação dessas leis anteriores, né? Aconteceu ali entre os anos de 1865 e o ano de 1918. E também no ano de 1877,
o estado de Massachusetts, ele foi criado o ato governamental, né? E esse ato governamental, ele foi instituído pela prevenção dos acidentes na indústria que esses trabalhadores estavam expostos. E ele foi o primeiro a exigir, então, a utilização de dispositivos de segurança, tanto para os trabalhadores ali que manipulavam máquinas, né, e também proibir a limpeza destas durante o seu funcionamento. Então, veio exigir que toda essa manutenção e limpeza, ela poderia ser feita de modo ao final do seu turno, ou então com a máquina, né, o aparelho não sendo utilizado para evitar, então, maiores riscos que esses profissionais estariam mais expostos. Então, foi no final da Primeira Guerra, né, no ano de 1919, que foi instituída, então, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então, foi apenas neste ano que foi instituída essa primeira organização. E ela foi instituída com o propósito de promover a justiça social, principalmente no que diz respeito às relações de trabalho. Ela veio estabelecendo normas internacionais para que todas as pessoas elas tenham acesso a condições dignas no ambiente de trabalho. E após a fundação, então, ela passou a ser um importante referencial para diversos aspectos no direito do trabalho humano, né? Então, após a sua fundação, ela se tornou uma organização ali de referência, onde as empresas, as indústrias seguiam algumas normativas que foram então estipuladas por ela. Com todo esse contexto que a gente começou a ver, a nível ali de histórico mundial, nós também temos aqui um histórico da saúde do trabalhador no Brasil. Então, a partir do momento que a OIT foi fundada, o Brasil tinha o seu setor industrial muito pouco desenvolvido. Ainda assim, nesse mesmo ano de fundação do OIT, foi promulgada ali a primeira lei brasileira contra os acidentes de trabalho, que também vinham para regulamentar algumas ações previdenciárias do próprio setor ferroviário, que era muito em alta aqui no Brasil na época, ainda que estava ali no seu destaque econômico. Porém, foi somente mais tarde, né, no ano de 1934, com a atualização da Constituição Brasileira, que os direitos trabalhistas eles foram ampliados, então, quanto à prevenção de acidentes de trabalho. Então, a gente percebe aí que no decorrer de todo esse contexto histórico, o Brasil ele teve essa atualização, né, somente nesse ano de 1934, onde pôde realmente ampliar ali alguns processos de prevenção e uma atenção muito maior para todos esses acidentes de trabalho que esses profissionais sofriam, estavam expostos. Então, no dia 1º de maio de 1943, foi aprovada o que nós temos até hoje de conhecimento, né, a Consolidação de Leis do Trabalho, a CLT. Então, essa CLT, ela veio unificando todas as leis trabalhistas que até então existiam no país. Eles aprovaram, né, essa consolidação e todas as leis que existiam aqui no Brasil nessa época, ela passou a ser unificada em uma só. Então, 10 anos mais tarde, a portaria de número 155 regulamentou as comissões internas de prevenção de acidentes de trabalhos, o que nós conhecemos hoje por CIPAs. E elas são compostas por representantes do empregador e também representantes dos empregados, e ela tem o objetivo ali de auxiliar o serviço especializado de engenharia de segurança e também de medicina do trabalho, e tem o intuito principal de prevenir possíveis acidentes de trabalho que estes profissionais podem estar expostos ali dentro do seu ambiente. E foi no ano de 1960, o Brasil ele passou ali por muitos avanços no que se refere à saúde do trabalhador, como, por exemplo, a instituição da Lei Orgânica da Previdência Social. Essa lei orgânica, ela trata principalmente de questões relacionadas ali à aposentadoria especial para aqueles trabalhadores que exerçam ali funções perigosas, funções insalubres,
ou funções, então, penosas. Foi a partir desta observação profissional, né, que foi instituída que essa atenção à possibilidade da aposentadoria especial para esses trabalhadores foi instituída. E neste mesmo período, no ano de 1960, também o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, ele foi regulamentado. Então, dependendo da função do seu trabalhador, né, do trabalhador da empresa, dependendo do uso de máquinas, foi instituído ali o uso obrigatório de equipamentos de proteção para esses trabalhadores. Por hoje é só, até a próxima aula.